Saudações a todos, estamos aqui para compartilhar com vocês, em nosso laboratório, algumas pesquisas referentes às chaves para a longevidade do ponto de vista da análise do sangue e a correlação com as fibras, ou melhor, com os trabéculos, as fibras da íris, na medicina naturopática e na medicina integrativa e também na medicina biomolecular. Posso iniciar com vocês já um trabalho que é justamente referente à microscopia de campo claro, microscopia de campo escuro, na análise in vitro em campo claro e também na iridologia biomolecular, onde nós estudamos as fibras da íris na relação da genética, da estrutura genética inerente que cada pessoa tem. Continuando a nossa observação laboratorial, em nossas pesquisas, em nosso laboratório, gostaria de mostrar para vocês que a microscopia de campo escuro, que vai observar o terreno biológico, depende muitas vezes de que você tenha aí as hemácias soltas, um plasma límpido, sem quase material tóxico, observando que não existe o pleomorfismo de Edlen na sua forma patogênica, ou melhor, essas formas patogênicas são a que mostra o avanço de uma patologia, a evolução dessa patologia e também a eficiência do metabolismo em produzir energia. Observe que essas hemácias elas estão soltas e sua membrana mantém um potencial zeta eficiente e elevado. Ou melhor, a carga eletronegativa de membrana de hemácia pode mostrar que a retração dessas hemácias vai indicar uma boa energia, produção de energia mitocondrial. Observem então na microscopia de campo claro in vitro, nós observamos que não tem formas e massas brancas relacionadas à pseudomatriz celular. Observamos aqui que não existe um grau de oxidação elevado, existe apenas um descoloramento, mostrando que ainda faltam alguns nutrientes, porém sem patologia, sem nenhuma patogenia também. Portanto, o metabolismo tem uma eficiência boa, normal, e tem um envelhecimento também normal. O que eu quero mostrar entre microscopia de campo claro, microscopia de campo escuro, é justamente dessa forma que a gente consegue verificar o nível de desintoxicação e a genética boa que pode ter uma recuperação mais rápida. Observem agora já uma pessoa com uma evolução patológica, onde a gente verifica o efeito Rouleau no campo escuro e várias filas ou fibrinas, traves de fibrinas e uma concentração de material tóxico quase no centro dessa gota de sangue. Observe que existe um excesso de proteína, uma baixa de HCl, de ácido hidroclorídrico estomacal, levando em consequência então uma baixa do potencial zeta, uma baixa da membrana eletromagnética negativa, que faz com que haja uma atração e um empilhamento dessas células hemácias. Portanto, a eficiência metabólica é diminuída nessa fase e mostra que também tem uma genética que está em desordem funcional. Observando então agora a microscopia de campo claro na análise in vitro, observem as massas brancas espalhadas na gota coagulada. Observem que essas massas podem indicar de forma indireta a formação de radicais livres. Portanto, observem também a periferia dessa gota in vitro na análise de campo claro, que ela está desbotada, existe uma certa desnutrição e uma baixa produção de antioxidantes. Portanto, é a mesma paciente, é o mesmo paciente, que é tanto do campo claro quanto do campo escuro. Observem agora essa relação que nós fizemos a nível laboratorial de uma genética em iridologia biomolecular. As fibras da íris são retilíneas, são compactas, portanto, ela tem uma genética forte
e está hábil a ter uma recuperação boa e com velocidade. A mesmo paciente, nós temos no campo escuro as hemácias soltas, com potencial zeta excelente, portanto, eficiência metabólica de um terreno biológico saudável. O campo claro, a gente vai observar então a rede de fibrina normais, sem massas dos ROTs, dos radicais livres, e ela indica que essa análise está saudável. Agora vamos conhecer uma outro paciente com uma genética mais frágil, mostrando na íris do olho, né, as fibras da íris são irregulares na sua tortuosidade, no seu espaçamento e na sua coloração também pigmentada. Nessa análise da íris, as fibras que são os trabéculos, elas são tortuosas, são espaçadas e tem um pigmento alaranjado que já pode indicar que ela nasceu programada a não comer açúcar. Todo alaranjado de uma íris mais clara, que é fácil de observar, vocês podem verificar que ela é alérgica ao açúcar. Então, açúcar é um gatilho para a inflamação, é um corpo dolorido. Já no campo escuro, esse efeito rouleau e essa forma que nós observamos aqui de empilhamento, também um material tóxico que está quase aqui no centro da imagem do campo escuro, mostra que existe um nível de intoxicação elevado, um efeito do potencial zeta baixo, ou melhor, carga eletronegativa baixa na membrana de célula, faz com que se aglutine e diminua a produção de energia mitocondrial. No mesmo paciente, o campo claro apresenta então uma rede de fibrina com falha na produção de proteína, e essas massas esbranquiçadas, que são os ROTs, radicais livres, pode estar indicando um grau de oxidação elevada, ela tem uma saúde frágil. Observe na iridologia biomolecular quando uma constituição é fraca, a retilinidade não existe, apresenta um espaçamento e uma tortuosidade elevada. Esse alaranjado mostra de novo que é programada a não comer açúcar. Observem que ela tem áreas mais escuras, que são estágio de inflamação agudo e subagudo. Observe que essas fibras também mostram um anel de tensão nervosa mais profundo. Portanto, essa pessoa teve durante sua vida, seus 48 anos, né, ela foi construída do supermercado, ela foi construída de muito material tóxico, de poucas frutas, de poucas verduras. Portanto, a resposta epigenética desse paciente pode ser realmente de muita patologia se instalando. Observe então agora na iridologia biomolecular uma constituição forte, com as fibras retilíneas, né, sem muito espaçamento, embora nós não consigamos ver uma íris normal completamente, mas essa está a pelo menos 90% de uma genética excelente. Portanto, geneticamente, né, apto a enfrentar patologia e recuperar com mais velocidade. Uma das coisas que a iridologia nos ajuda é fazer o reconhecimento do equilíbrio dos pHs ideais. Vamos lembrar aí que é fundamental que esse HCl, nós tenhamos esse suco gástrico, que é justamente para a digestão de proteínas, para levar cálcio em solução e para estimular o fator intrínseco que nós temos na mucosa estomacal na absorção de B12 dos alimentos. Nós fazemos uma terapia com HCl no sistema Maffei aqui no Brasil. Portanto, o HCl é a 3,7%, ou a 10%, 20% e 30%. Nós estudamos essa bioindividualidade de dosagem para que nós vimos que todos têm uma deficiência de HCl, de ácido clorídrico.